Nós iniciamos aqui o nosso webinar sobre melhores práticas em conselhos de companhias fechadas. A gente está fazendo esse certo recorte aqui, né, nas companhias de capital fechado, porque nas de capital aberto, enfim, são dinâmicas, em algumas vezes, significativamente diferentes daquelas que a gente vai presenciar nas companhias fechadas. Para quem não me conhece, eu sou Frederico Rizzo, sou cofundador e atuo atualmente como CEO um software de controle de equity, de controle de participações acionárias e, consequentemente, controle de incentivos de longo prazo, stock options, ações restritas, ações por performance e, cada vez mais, das rotinas societárias, das rotinas de governança de uma empresa. Nós servimos muito como um terceiro neutro de confiança ou um single source of truth, um repositório central de todas as informações societárias e pertinentes ao equity dessas companhias. Trabalhamos muito servindo governance officers, departamentos de diretorias, coordenadorias jurídicas, departamentos de controladoria, CFOs, e aí, quando se trata dos incentivos de longo prazo, logicamente, também as áreas de gente, né, de recursos humanos e compensations. Tá? Como eu falei há pouco, é um prazer enorme, em especial nesse Dia Internacional da Mulher, ter aqui comigo a minha amiga, posso dizer hoje, colega de conselho também, investidora, apoiadora, fornecedora em alguns aspectos. Então, eu já trabalho com a Cris com muita alegria em vários ambientes e com vários chapéus há algum tempo. Atuo em conselho hoje com ela, aprendo muito em conselho com ela. A Cris Tiana Pereira, a Cris é sócia da ACE Governance, trabalhou muitos anos na B3. Cris, mais uma vez, obrigado por conversar aqui com a gente sobre um tema que você estuda tanto, que você pratica tanto. Eu te passo a palavra para você contar um pouquinho da sua trajetória, de vida profissional e talvez concluindo aí essa primeira parte, contando para a gente como é que você chegou nos conselhos, né? Hoje você atua em vários conselhos, então como é que foi da sua trajetória a participação no seu primeiro ou seus primeiros conselhos? Obrigada, Fred, é um prazer, né, estar aqui conversando com você, batendo papo sobre esse tema que você sabe eu gosto bastante, né, e tenho me dedicado muito a esse assunto, né? Eu sou economista de formação, eu trabalhei a minha vida inteira na Bolsa, né? A minha primeira etapa de vida, talvez, né? Acho que mais de 20 anos, em várias frentes, né? Mas basicamente olhando o investidor e olhando as empresas, né? E eu acho que nesse lado das empresas trabalhei bastante criando regras, estabelecendo os padrões que as empresas tinham que adotar para chegar na Bolsa, e depois também trabalhando muito com empresas que queriam chegar na Bolsa, né? E aí olhando empresas que estavam fazendo essa transição, né, de fechadas para abertas, né? E qual era esse caminho, especialmente o caminho da governança. Eu saí da Bolsa, né, em 2017, quando a Bolsa virou B3, e abri essa consultoria junto com duas sócias. Hoje a gente apoia empresas que estão fazendo. E também comecei a atuar de maneira mais intensiva aí no IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança, tanto em algumas ações voluntárias, onde eu aprendo muito, né, por organizar o congresso anual do IBGC e agora a revisão do Código das Melhores Práticas de Governança, né, e também sou instrutora lá em vários programas de formação de profissionais, né, de governance officer, conselheiro. Eu acho que é uma interação bastante rica. E também decidi, né, quando eu fiz essa transição, que eu também queria atuar na governança de algumas empresas, né? Então, hoje eu atuo como conselheira, coordenadora de comitês, empresas abertas nos Estados Unidos, no Brasil, empresas fechadas, né? A gente é colega no conselho do CRIA, também uma associação lá no Recife, o César, que foi o meu primeiro conselho, né? E aí você falou como que eu cheguei, né, no conselho.
O meu primeiro conselho foi o César, eu ainda estou lá, né? Acho que já são 6 anos. Foi um convite, eu na época estava na Bolsa, né? Ainda era executiva, e eles precisavam de um apoio para estruturar a governança, né? Eles tinham acabado de transformar o conselho da organização, é uma associação civil sem fins lucrativos, né? E eles tinham feito uma mudança e queriam aprimorar a governança, né? E me convidaram para essa jornada que tem sido incrível, né? Então, acho que muito dessa ideia de criar um conselho, começar a atuar como conselheiro, né? Gosto muito desses passos iniciais, né? Eu acho que até você tem mais liberdade, já começando a falar, quando você não tem uma imposição, né? Eu acho que diferente de companhia aberta, que tem uma série de regras, uma série de padrões, num contexto mais fluido, você consegue estruturar um conselho que realmente seja super aderente à sua necessidade. Legal. César é uma super referência, né, na área de tecnologia, teve um impacto, imagino que você acompanhou muito dessa transformação da cena tecnológica ali no Recife. Eu conheço de nome e tal, mas é uma grande referência. Falando um pouco, talvez, nessa perspectiva histórica, né? Porque desde o seu trabalho lá na Bolsa, você já tinha muito contato com o tema da governança. Acho que é um dos grandes receios das companhias de abrir capital, de toda a carga de transparência e de governança que elas precisam passar. E eu entendo, né, que nas últimas décadas, provavelmente, o trabalho do IBGC, mais recentemente, a busca por padrões de ESG, né, o ASG, do ambiental, social e da governança, esse tripé, fez com que os acionistas, os controladores das empresas de capital fossem mais para a temática da governança. Então, a minha, talvez, pergunta aqui introdutória é assim, como é que você enxerga, nos últimos anos, a evolução do tema da governança, ainda sem entrar tanto no conselho, né, mas acho que o conselho como provavelmente um dos maiores pilares e características de uma boa governança. Como é que você vê a evolução desse tema? Quais os próximos passos, né? O que ainda vê que a gente está atrás, talvez olhando para experiências lá fora, onde você tem uma exposição também. Então, tenta nos dar um panorama aqui da sua visão da governança. Eu acho, né, quando eu comecei a estudar, né, tive os meus primeiros contatos com a governança, a gente falava muito das estruturas de governança, né, o conselho, sua composição, muito próximo ao jurídico, vamos dizer assim, né, a questão societária, a organização ali dos sócios, direitos, né, controlador, aqui no Brasil principalmente, né, o acionista controlador, o acionista minoritário. Então, era muito uma discussão de estrutura. Eu acho que muitos códigos de governança ainda, né, têm esse olhar, né, que como que o meu conselho tem que ser composto, qual o tamanho do mandato, como, né, que estruturas, eu tenho que ter um governance officer, eu tenho que ter uma área de risco, um conselho fiscal, um conselho de administração, enfim. Um pouco numa visão, né, que alguém até comentou comigo recentemente, de que você, no limite, né, talvez seja um sonho, você consiga institucionalizar tanto essa estrutura que independa das pessoas, né? Então, não importa se é a Cris, se é o Fred, todo mundo, né, se eu tiver uma boa estrutura, vai operar de acordo com aquele padrão, né? Então, eu vou delegar para um grupo de executivos, né, se eu sou o sócio, o fundador, e aquelas pessoas vão operar. O foco, né, muito forte nessa estrutura acaba passando um pouco essa visão de que primeiro é muito caro, né, porque eu não consigo ter aquela estrutura completa, eventualmente, né, ou não é para mim, né, assim, eu ainda não sou uma companhia aberta, eu ainda estou muito distante, né, eu não vou conseguir atingir todo aquele ideal, né, eu acho que hoje, e muito do trabalho do IBGC vem nesse sentido, é de levar a governança não tão focada na estrutura, mas pensando no que vem antes, né, quais são os princípios, né, qual é
Eu acho que uma discussão que está muito forte, até tem a proposta aí de revisão do código do IBGC, dá uma ênfase na questão ética, né? Assim, não adianta você ter todas as estruturas se, do ponto de vista da liderança, não tem ali um reforço das questões éticas, dos princípios, né, da governança, integridade, equidade, transparência. Então, hoje, né, o foco é muito mais em como você atinge esses princípios, e às vezes parece uma conversa meio etérea, né, assim, e muito menos assim, olha, a estrutura ideal, a prática ideal é essa, né? Então, você continua tendo as práticas, mas a discussão é muito mais que princípios eu devo aderir. Então, pode ser que eu não tenha exatamente aquela prática, mas sim, eu estou comprometido com a transparência. Talvez eu não tenha a mesma transparência, eu não siga o mesmo padrão de uma companhia aberta, mas eu estou comprometido a garantir para os meus sócios, para as partes interessadas do meu negócio, para os meus funcionários, para a minha equipe, que eu vou garantir essa transparência, né? Então, acho que o foco da governança hoje tem sido menos no como e mais no por quê, né, e para quem, né, e olhar de forma ampliada. Eu acho que cada vez mais, e se a gente for ver a revisão dos princípios da OCDE, que, né, desde 99 tem aí os princípios da governança corporativa, né, a Associação aí do Desenvolvimento Econômico, a Organização para o Desenvolvimento Econômico. Eles também têm olhado por uma visão que a gente chama, né, tem um nome principiológica, né? Então eu estou mais interessado no princípio do que necessariamente na forma, nas estruturas, né? E eu acho que isso é importante porque já trabalhei criando regras lá na Bolsa, né? Eu acho que a discussão do novo mercado, e eu vejo que existe um desafio de você criar regras, né? Cada vez é mais difícil, porque até onde isso vai, né? Você vai criando regras, é difícil que uma regra se adeque a todo tipo de companhia, né? A gente fala companhia aberta, mas tem inúmeros tipos, setores, tamanhos, complexidades de companhia. Então, é muito melhor você focar num princípio, num objetivo, e a empresa ter a flexibilidade de criar a estrutura que seja mais adequada à sua realidade, né? E eu vejo, Cris, que, e aí talvez um pouco a partir da temática do ASG, eu estava vendo, acho que foi em 2019, mas eu tive contato há pouco lá nos Estados Unidos, que eles recriaram, né, revisaram os princípios lá do propósito das empresas, né, e a gente vê um enfoque cada vez maior, né, falou das questões éticas, de olhar para a cadeia de fornecedores e não esmagar, né, não tirar o máximo de valia ali do fornecedor a qualquer custo, né, atenção especial aos colaboradores, à comunidade, né. Estava vendo recentemente, entrou em operação agora, e nós vamos ver um impacto aí nas companhias abertas, mas os formulários de referência, também trazendo uma obrigação das empresas mostrarem de que forma que esses princípios de governança, princípios de ESG, eles estão incorporados no plano de negócios, né? No modelo de negócios, que eu acho que ele conecta um pouco com essa questão do princípio, não importa da estrutura, que você tenha lá um relatório de sustentabilidade com todas as ações, mas está lá na sua estratégia, está lá mais no cerne do que você está fazendo. Eu deixar para um pouco mais o final, talvez, ou meio da nossa conversa mais aquecida, mas como você trouxe essa questão da ética, e aí eu já vou passar logo mais aqui para o Marcelo Sobreira, que já colocou uma pergunta, mas você trouxe a questão da ética, e provavelmente esse é um dos grandes desafios dos conselhos, porque ela é, muito possivelmente, a causa principal da maioria dos escândalos que a gente escuta. Nós vivemos atualmente um escândalo forte aqui, com impactos muito grandes em vários setores aqui no Brasil, né, no caso das Americanas, e quase todos que a gente vê lá fora tem essa percepção de que muita gente deixou passar isso. Então, talvez, queria te ouvir um pouco como mitigar esse risco. Não é na estrutura, porque os códigos estão lá, assim, qual na sua vivência, na sua experiência, qual é o desafio na prática de levantar o dedo lá e colocar o dedo na ferida, ou que tipo de
de caminhos na sua experiência existem ou são possíveis para tentar mitigar o que é uma questão que, no final, é ética, né, dos membros lá do conselho. Eu acho que é perfeito, né? Eu acho que quando a gente fala da estrutura, né, várias empresas, né, a gente hoje está falando de Americanas, mas se a gente retroceder e falar, e eu dei uma aula outro dia, as pessoas, o problema é o Brasil. Eu falo, não, mas se a gente olhar a Enron, se a gente olhar, né, empresas na Inglaterra, em todos os países, né, eu acho que quando a gente fala da estrutura, e a gente sempre pode melhorar a estrutura, não estou negando isso, você pode criar mais controles, mas tem um limite de alcance, né? E eu acho que hoje tem existido uma consciência maior de que você tem que pensar na coerência, né, do que você faz, na integração desses princípios com aquele dia, né? Uma pessoa me falou, mas o código de conduta eu vou lá e assino e pronto. Pode ser, você cumpriu a regra, né? Você fez o código de conduta, assinou, mas aquilo é vivido na prática, aquilo está implementado, as pessoas entendem o que está escrito ali, as pessoas vivem o que está escrito ali, né? Então, acho que muito do que se fala hoje, e até, né, no IBGC se propõe aí incluir mais um princípio de governança, que é o da integridade, né? Que é justamente você ter essa coerência entre o que você acha que é correto, o seu propósito, e aquelas estruturas que você está estabelecendo, né? Eu acho que é possível que, tendo uma estrutura super alinhada com as melhores práticas, você evite que a Cristiana, né, cometa aí algum desvio sozinha, mas você não evita se você tiver uma cultura nociva, que não crie os incentivos corretos, né, que não ajude a criar no ambiente da companhia, da organização, né? Não precisa ser só uma companhia aberta, um ambiente ético, de condutas que são adequadas, de alinhamento àqueles valores e princípios. Isso eu acredito muito que seja um reflexo da liderança, né? Eu acho que é um impacto de todo mundo, mas é uma visão que tem que vir da liderança, né? Eu acho que a governança no passado era vista muito a partir do conselho, né? Assim, o primeiro código do IBGC falava basicamente de conselho, e hoje a gente tem essa convicção, né? A governança é um sistema, né, que tem várias partes, envolve várias pessoas, mas o que une, né, esse grupo é uma cultura, é um alinhamento a esses princípios, e as estruturas vão nos ajudar a navegar, né? Mas as estruturas nunca vão ser suficientes, né? E eu imagino também, né, hoje nós estamos nesse dia de certa forma da diversidade, mas eu não tenho tanta experiência no conselho, mas o que vem na minha cabeça, principalmente nessas empresas, né, a gente está falando de capital fechado aqui, então para manter, você vai chamar os seus amigos, né? Você vai chamar as Exatamente. pessoas que estão próximas de você. Então, acho que é um desafio enorme de você realmente conseguir construir um conselho com uma diversidade, com pessoas que não vão ser incentivadas lá no subconsciente a concordar contigo, a ter medo de, né, brigar contigo, porque isso vai prejudicar outras instâncias da vida dela. Então, essa diversidade no conselho, eu imagino que seja fundamental, talvez ainda maior nas empresas de capital fechado, que, enfim, então é mais informal, né? Acho que é um incentivo maior ainda, ou uma dificuldade maior delas comporem um conselho realmente diverso, né? Não tem tanta gente olhando, né? E eu acho que assim, a diversidade é justamente para você trazer o contraditório, né? Trazer alguém que tenha uma perspectiva diferente, que olhe para algum lugar que você não está olhando, né? Eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que as discussões se tornam mais complexas justamente porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, partem de visões totalmente diferentes, mas é isso que ajuda a navegar em situações que são complexas, né? Quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala mesmo de ESG ou ESG, né? Como que eu incorporo isso na minha estratégia, na minha agenda, no meu modelo de negócio, como você falou, né? Então, eu preciso trazer outras visões para a mesa do conselho, né? Eu acho que a gente tinha falado aqui do perfil do conselho, né? Antigamente, eu acho que você tinha muito uma visão, eu preciso de alguém financeiro, e principalmente, né, onde você tinha ali um grupo empreendedor, os empreendedores que criaram aquele negócio falavam, não, vou trazer alguém financeiro, alguém com um olhar mais jurídico, eventualmente, ou regulatório,
mas hoje eu acho que você tem espaço para muitos outros perfis, né? Hoje a gente falou de sustentabilidade, perfil de tecnologia, de pessoas, né? Eu acho que tem setores em que todas as empresas, as pessoas são cruciais para fazer acontecer, né? Em alguns talvez seja até mais relevante, e aí você tem no conselho perfis que você antes não buscava para o conselho tradicionalmente, né? E eu acho que isso é bastante importante, mas eu acho que além da diversidade, muita gente fala, não, diversidade cognitiva, né? Então você tem lá um conjunto, né? Você até colocou homens brancos de 50, 60 anos, um torce para o Flamengo, outro para o Corinthians, né? Tem uma diversidade, mas a diversidade tem que ir além, né? Eu acho que a gente tem que falar de quem estuda, né? Que se dedica mais a esse tema, tem que falar de representatividade, eu tenho que, na cara, né, da minha liderança, eu tenho que visivelmente perceber o reflexo do mercado em que eu atuo, né, da área onde eu estou situado, né, eu acho que isso passa a ser bastante importante e as pessoas olham muito para isso hoje, né, eu acho que todo mundo é cobrado desse, e aí vem a coerência, né, se você está falando que está buscando certos valores, certos princípios, um propósito, você tem que também olhar para dentro de casa e pensar, bom, será que isso está refletido aqui na minha liderança, na minha equipe, né, na cultura da minha empresa, né? Muito legal isso de você conseguir ver na sua liderança e no seu conselho a cara do seu público também, do seu cliente, né? Então, sei lá, na B3, da onde você vem, são investidores e, até onde eu saiba, as mulheres representam por volta de 30% da base de investidores da B3. Então, ok, se eu tiver em linha 30% de E eu mulheres acho que no... hoje eles têm 30% de mulheres no conselho, né? Na diretoria, acho que talvez um pouco menos, mas... Está adequado, exato, está adequado, mas pô, eu vendo para a classe popular, eu preciso ter alguém conectado com esse mundo, né? Que tenha vindo desse mundo, pelo menos, ou tenha uma proximidade com esse mundo. É muito legal isso. Queria muito que nessa conversa também a gente tocasse em aspectos realmente dos desafios práticos, e o Marcelo nos ajudou bastante aqui. Eu vou só pedir a licença de talvez introduzir a pergunta dele para a gente chegar na pergunta dele, né, que é basicamente uma questão aqui de quais seriam os primeiros passos ou as primeiras ações que uma empresa de capital fechado deva fazer para construir um conselho de administração. Então, talvez antes de chegar aí, eu queria só te perguntar assim, quando é o momento, quando uma empresa de capital fechado não deveria mais adiar a criação do conselho, né? Se na tua opinião tem esse momento que, ó, não dá mais, assim, você precisa criar um conselho e depois a gente entra aqui em como fazer isso. Como? É. Tá. Bom, eu acho que... não sei se tem um momento que acontece isso, né? Assim, eu vi muitas empresas chegando na bolsa, assim, recém-formado o conselho, né? Ela foi tocar campainha e o conselho tinha algumas semanas de vida, né? Então, assim, certamente eu acho que esse não é o modelo ideal, né? Eu acho que toda empresa, se é uma SA de capital fechado, vai ter que ter um conselho, né? Ali de 3 pessoas, com uma estrutura mínima. Mas eu acho que tem que ter uma percepção do empreendedor, da empreendedora, né, de quem está na liderança da empresa, né, de que talvez tenha chegado num certo esgotamento, né? Eu acho que eu preciso de mais gente para arejar aqui, né? Eu acho que a tomada de decisão do empreendedor, da empreendedora, às vezes é muito solitária, né? Ou mesmo que tenha um sócio, né? Você fica ali muito restrito àquele grupo e você fala, bom, o que mais que eu devo fazer, né? Se eu quero internacionalizar, quem tem esse expertise? Se eu quero entrar em outros segmentos, será que é hora de fazer uma mudança aqui, né? Fazer uma virada? O que eu me organizo, né? Como que eu cresço? Como que eu entro em outros segmentos? Tem vários dilemas, né? Que a empresa vai passando ao longo dessa vida, né? Da sua estruturação, da sua vida, que ela vai precisar desse apoio, né? E eu vejo muito empreendedores e empreendedoras com essa percepção, né? Eu preciso de algum expertise que eu não tenho hoje, né? Então, a ideia de trazer um conselho, né, muito que não é dentro da linha de operação, né? É muito mais para essa reflexão, né? E aí eu acho que até você tem uma pergunta, e talvez já entrando um pouco no que o Marcelo perguntou, você pode começar com um conselho consultivo, né?
que só para todo mundo aqui entender, né, a diferença é que o conselho consultivo ele não é deliberativo, né? Ele aconselha a diretoria, mas a diretoria, os sócios é que tomam as decisões, né? Ele tem menos responsabilidade, se a gente pensar do ponto de vista legal, né, mais jurídico, diferente do conselho que é deliberativo, o conselho de administração, que sim toma decisões, tem as suas responsabilidades, e o que ele decide tem que ser cumprido ali, né, pelas diversas instâncias da companhia. Mas pode ser um caminho ali para você, né, para quem está à frente do negócio, se acostumar com aquela estrutura, né, se acostumar com ter mais gente naquele processo de tomada de decisão. Já vi muitas empresas onde você tinha lá o sócio, que era um único sócio, não era nenhuma família, não era um grupo, era uma pessoa que também era presidente de um conselho, que era um conselho ali mais entre amigos, né, como você falou, e ele também era o presidente da companhia. Então, quando você olha essa estrutura, o processo de tomada de decisão é muito simples, porque é uma pessoa que decide e depois o jurídico vai lá e se ajeita para formalizar aquela tomada de decisão. Quando você cria instâncias diferentes, a primeira impressão é de que, nossa, ficou muito mais complexo, mais difícil, mais lento, eu fiquei, né, perdi a agilidade, mas você ganhou em termos de ter decisões mais robustas, né, de ter pessoas com outras experiências, de você passar por crivos diferentes, ter uma estrutura que te permita a avaliação daquelas questões, daqueles temas com mais profundidade. Então, é um aprendizado, mas eu acho que cabe a cada empreendedor, empreendedora, cada família, cada grupo, né, que está na liderança de uma empresa, perceber a hora que está fazendo falta, né, ter, né, uma reflexão mais profunda. E eu acho que à medida que o negócio cresce, se torna mais complexo, começa a ter desafios que fogem ali daquela execução do dia a dia, né? Mas, no limite, até uma startup pode ter um conselho, né? Eu acho que a gente ter essa experiência, eu acho que sempre é útil, né? Foi o que eu te falei, né? O que você espera do conselho, né? Quando o empreendedor, a empreendedora vai montar um conselho, tem que se perguntar, mas o que você espera, né? O que você está buscando? Esquece a questão legal, as obrigações, mas pensa nas suas necessidades, né? Acho que é muito legal a tua colocação. Primeiro, eu me identifico muito com esse papel solitário, e eu tenho a sorte de ter um cofundador há quase uma década, uma relação muito forte com ele, mas é um lugar muito solitário. A gente vive no dia a dia correndo, então hoje, se eu puder compartilhar aqui um pouco da minha experiência, eu sinto que, primeiro, acho que se eu fosse constituir uma nova empresa, eu tentaria montar um conselho desde o início. Acho que é quase como fazer contratação, né, recrutamento, assim, você conseguir atrair pessoas que se interessem a dedicar um tempo para o seu negócio, remunerado ou não remunerado, né, elas estarem dispostas a participar do seu negócio, contribuir com o seu negócio. Não é um desafio pequeno, você achar essas pessoas que mais vão contribuir. E, na minha experiência, o exercício, né, eu sinto que a preparação para o conselho, ela é um dos momentos mais importantes do meu mês. Escrever é uma forma da gente pensar melhor. E eu me preparar, entender onde estão os meus maiores desafios, o que eu vou levar para o conselho de dúvida, né? Onde eu posso contar com a ajuda do conselho, é um exercício muito rico para quem lidera uma empresa. E aí aqui, até o Fábio parabeniza aqui a conversa e coloca uma pergunta que a gente podia aproveitar, mas eu estou atrasando muito a resposta para o Marcelo, então se a gente puder tirar ela da frente aqui, na sua visão, quais seriam esses primeiros passos? Não sei se é um pouco do que você falou, é constituir um conselho consultivo, tem alguma outra dica que você daria? Eu acho que sim, a ideia de um conselho consultivo é se você ainda não tem muita certeza, né? Você ainda acha que precisa entender melhor como vai funcionar, mas como você falou, acho que uma startup já pode ter um conselho na largada. É óbvio que ele não vai ter a estrutura de uma companhia aberta, mas
já pode ter ali um conselho que vai se reunir mensalmente ou bimestralmente, ou, né, na frequência que for necessária, que vai ter algumas obrigações ali de supervisão, mas vai ter muito esse papel de ressonar ideias, né? Assim, será que essas ideias, né, fazem sentido? É o que você falou, né? Você está muito sozinho ali, vou fazer isso, mas será que isso faz sentido? Será que alguém testou, né? Como que eu testo essa ideia sem ser colocar na prática e ver se vai dar certo ou não, né? Eu acho que tem esse lado, tem o lado de uma governança, eu acho que também só você comentou, né? O fato de você se preparar, reportar para alguém que não é você mesmo, né? O que você está fazendo, os passos que foram dados, alguém te cobrar, né? Mas olha, Fred, no mês passado você falou que estava querendo fazer isso, mas você fez, o que que aconteceu, né? Eu acho que essa cobrança, e a gente pode falar, né, o papel de supervisão do conselho também é importante, mas eu acho que você tocou num tema que é importante nessa Constituição, que é encontrar as pessoas, né? Definir qual é o perfil, né? O que eu preciso no meu conselho, né? Onde estão as minhas, né? O empreendedor, a empreendedora, pensar onde estão as minhas fraquezas, ou onde estão os meus gaps, né? O que eu preciso para levar a companhia para onde eu estou querendo levar, que ajudas, que apoios, que conhecimentos, e aí começar a conversar e compor, porque também o conselho é um colegiado, né? Aquelas pessoas têm que estar entrosadas, elas têm que se conhecer. Tem uma colega, né? E eu aprendi muito com ela que assim, você só tem uma troca eficiente, né? Se você conhece as pessoas, se você tem confiança, né? Então você pode ter né, todo o expertise do mundo dentro daquela sala. Se as pessoas não se conhecerem, não tiverem confiança, não tiverem alinhadas com o mesmo objetivo, né, provavelmente vai ser um conselho menos efetivo, né? Já trazendo aí a pergunta também de como fazer um conselho efetivo, né? Eu acho que esse alinhamento das pessoas é fundamental. O Fábio, acho que a gente estava falando um pouco dessa diferenciação entre o conselho de administração e o conselho consultivo, e ele traz aqui a questão do conselho independente, o conselheiro independente, né, que é um tema muito importante do ponto de vista de governança, você trazer essa figura do conselheiro independente. E a pergunta dele é: ele atua tanto no conselho de administração quanto no conselho consultivo? E o papel do conselheiro independente é o mesmo em ambos os tipos de conselho? Talvez se você puder conceituar para nós aqui o que é o conselheiro independente e aí responder a dúvida dele. A gente, conselheiro independente, talvez dê um webinar à parte, né? Mas rapidamente, né? O conselheiro independente é aquele que não é executivo, né? Ele não está no dia a dia da companhia, e ele também não é um acionista relevante, ele não presta serviços para a companhia, de fato, ele é alguém que está fora ali né? O único interesse dele é fazer a companhia prosperar, né? Então, ele pode atuar tanto no conselho de administração quanto no conselho consultivo. Normalmente, quando se cria um conselho consultivo, em geral, você começa com alguém que já foi consultor ou que, de alguma forma, é próximo à companhia, mas você pode também trazer idealmente, até você deveria trazer alguém de fora mesmo, né? Que é justamente para trazer um outro olhar, né? E contar uma história engraçada, quando eu estava na Bolsa, né, e a Bolsa decidiu, isso foi 2006, bastante tempo atrás, a criar a regra do conselheiro independente, né? Foi a primeira vez que isso já existia, essa conceituação no IBGC, mas a Bolsa estabeleceu como regra no novo mercado que as empresas deveriam ter pelo menos 20% de conselheiros independentes, né? E naquela época muita gente dizia, mas não existem essas pessoas, não existe conselheiro, não tem gente, né? Assim, vocês vão criar uma regra que ninguém vai conseguir cumprir, né? A gente volta, dá um pulo para hoje, não faz sentido, né? Hoje a gente vê essa discussão com as mulheres, né? Assim, não adianta eu querer trazer tem mulheres preparadas para atuar em conselho, né? Então, eu acho que a gente vê essa história se repetindo, né? E um pouco do receio das pessoas de trazer alguém de fora como se fosse alguém assim que não entende do meu negócio ou que vai querer mudar tudo por aqui, né? Eu acho que tem um certo, mas eu acho que hoje as pessoas já estão mais acostumadas com esse conceito. Eu acho que se a gente for olhar as companhias abertas na média, independentemente das regras, né?
as empresas têm quase 40% aí de conselheiros, de participação de conselheiros independentes, então acho que hoje é um conceito bem mais aceito, já mais consolidado e até foi incorporado recentemente aí na legislação para as companhias, para as SAs, né? Então, o conselheiro independente, ele pode, né, atuar, como eu digo, né, eu acho que a gente tem que focar menos na estrutura. Se for na Bolsa, tem uma definição do que é independente, se for nos Estados Unidos, tem outra definição, aí a gente pode ficar nas firulas, né, mas a lógica de ser alguém não relacionado com a companhia que você está trazendo para contribuir é adequada para qualquer estrutura de empresa, né, ou de organização. Ou seja, então, tanto num conselho de administração como num conselho consultivo, faz muito sentido, tem a mesma importância você trazer alguém que não tem conflito de interesse ali, não está, né, alinhado, né, com os acionistas, que vai trazer uma perspectiva realmente de fora. É isso a ideia, né? Que não é nem o executivo, nem o sócio, e também não está prestando um serviço ali, né? Não é alguém que tem interesse. Agora, o conselheiro independente, ele pode ser remunerado pela empresa? Normalmente ele né? Assim, o único vínculo que ele tem com a empresa é o vínculo de conselho, né? E ele é remunerado por isso. Seja num conselho consultivo, seja num conselho de administração, numa empresa aberta, numa empresa fechada, o que muda é o patamar, né? O que é negociado em termos de remuneração, mas pode Até aproveitando que a gente está falando nisso, Cris, acho que esse é um tema que gera algumas dúvidas, mas remuneração de conselho. Mais comum são remunerações, né, fixas, você recebe um salário, né, vamos dizer assim, para atuar naquela posição. Cabe aqui bônus, cabe incentivos de longo prazo, dá para ser criativo numa remuneração para conselheiros, conselheiras? Eu sou um pouco mais conservadora assim, na remuneração de conselho, né? Eu acho que se a gente for olhar o código do IBGC hoje também, né, ele fala de uma diretriz assim mais geral de uma remuneração fixa. Mas tendo dito isso, é prática e mesmo aqui no Brasil também, né, de você ter uma remuneração variável para o conselho. Mas aí eu acho que uma preocupação importante, né, que essa remuneração seja diferente da remuneração dos executivos, né? Você tem que ter outros indicadores, outras métricas, né? Normalmente os executivos eles têm uma remuneração de curto prazo, né, uma remuneração variável, né, de curto prazo, que é o bônus, né, pelo atingimento ali daqueles resultados no ano. Essa não é uma boa prática para o conselho, né, de ter essa remuneração. É claro que tem situações excepcionais, contextos, né, onde isso eventualmente pode se justificar, mas em geral não é percebido como uma boa prática, né? Mas você pode sim ter uma remuneração variável com uma perspectiva de mais médio e longo prazo, né? Não, e aí vem o desafio, né? Porque os mandatos de conselho geralmente são de 2 anos, não que o conselheiro só fique 2 anos, ele pode se renovar naquele mandato, né? Mas como que você cria uma remuneração de longo prazo de mais de 2 anos se o conselheiro está ali por 2 anos, né? Sem considerar que ele pode ser, né, ter o seu mandato renovado, mas várias empresas estruturam essas remunerações, então acho que o que é importante é isso, né? Você ter uma remuneração que não tem uma meta de curtíssimo prazo ali do exercício e que seja diferente, né? Que não seja atrelada aos indicadores e às metas do executivo, né? Então acho que é uma forma de diferenciar, até porque são papéis diferentes, né? Enquanto o executivo está ali trazendo aquele resultado, aquele objetivo, o conselho tem que ter uma visão, né, um horizonte ali, uma perspectiva de mais longo prazo. Mas muita gente até acha que é importante esse alinhamento numa remuneração variável. Se a gente pegar uma startup, né, eventualmente ela não tem como remunerar um conselheiro ou alguém que ela queira trazer aí para perto da companhia, eventualmente pode estruturar uma remuneração em ações, né, uma coisa que faça sentido e até traga um compromisso e um alinhamento daquele conselheiro com a companhia, né? Perfeito, acho que é o que faz referência aqui o Ingo, né, perguntando equity, sim, participação acionária, seriam aqui as ações restritas, ações por performance, mas muito bem colocado, tem esse desafio que
é um médio prazo, né? 2 anos não dá para se estruturar de tão longo prazo. O Fábio faz uma nova pergunta aqui, né? Considerando que o conselheiro, a conselheira são remunerados, quais são os deveres e ônus possíveis? Então, acho que se a gente está num contexto de uma SA, de capital aberto ou fechado, a gente tem, a lei define bastante as responsabilidades, né? Você tem vou falar aqui um pouco legalês, né, que não é muito a minha praia, mas você tem um dever de diligência, né, de que você está olhando tudo que é necessário, está buscando obter as informações, o dever de lealdade, ou seja, o seu foco principal é a companhia, você não tem outros interesses conflitantes com o interesse da companhia. Então, você tem, de fato, responsabilidades ali com a companhia. Quando a gente está falando num contexto de um conselho consultivo, normalmente ele não é estatutário, né? Ele não está definido no estatuto, ele não delibera, então as responsabilidades são bem menores, né? Eu acho que você tem uma responsabilidade pessoal de estar comprometido, né? Eu acredito que mesmo pessoas que atuam no conselho consultivo, e conheço várias pessoas que têm essa atuação, elas estão com esse mesmo compromisso, né? Ainda que do ponto de vista legal ela não tenha aquelas obrigações. Agora, se você está num contexto de companhia aberta ou no contexto de um conselho de administração, né, previsto na legislação, aí você tem a responsabilização da legislação e o compromisso com os acionistas, com os stakeholders, né? Eu acho que quando você assume um papel de conselho, você tem que pensar um pouco nessa responsabilidade também ampliada, né? Eu acho que eu não sou advogada, né? Então eu olho sempre de uma forma um pouco mais ampla do que o que está ali previsto na legislação, né? Mas as legislações acabam cobrindo esse lado mais formal. Perfeito, Cris. E aqui a sua amiga Vânia, ela faz uma pergunta que eu queria mudar um pouquinho, talvez o nosso enfoque, que está mais para o lado, talvez, da empresa, das estruturas da empresa, e ela traz um enfoque interessante aqui, perguntando, para além, né, da estrutura de governança que a gente falou, o que os agentes de governança precisam aprender ou desenvolver para cumprir o seu papel com mais ética e responsabilidade, né? O quanto o autodesenvolvimento é importante e o quanto ele está presente na sala do conselho. Então, aqui você vai ter que contar um pouco dos seus causos aí, da sua vivência, né? O que você vê e escuta nessas reuniões de conselho. Eu tenho trocado bastante com a Vânia sobre esse tema, né? E eu acho que cada vez mais a gente, quando fala do conselho, né, a gente fala da estrutura né, as suas práticas, funcionamento, ata, pauta, periodicidade, composição do conselho, né? Tem uma série de questões. Mas tem um lado da dinâmica, né? Aquele conselho é efetivo, tem um diálogo acontecendo ali, as pessoas estão se ouvindo, as pessoas estão abertas a ter uma conversa. Quando a gente fala de diversidade, né, não adianta o que todo mundo fala, não adianta eu convidar para a festa, eu tenho que tirar para dançar, né? Não adianta eu convidar uma mulher para o conselho, mas não deixo ela falar, né? Não abre espaço, né? Teve um conselho que me chamaram porque, né, eu entendia de governança. Então, quando tinha um assunto de governança, me convidavam para falar. Agora, se era um outro assunto, né, não precisava dar minha opinião, né? Então, acho que o conselho tem que também criar esse ambiente inclusivo, né, de que as pessoas podem falar, tem segurança para falar. Eu acho que se fala muito de uma expressão de segurança psicológica, né? As pessoas têm que ter esse espaço, né, de poder falar ideias diferentes, né? Aí está a diversidade, né? Se cada pessoa que trouxer uma ideia nova, né, você já ridicularizar, já falar, não é nada disso, você está perdendo ponto aqui, você não consegue, né, criar um ambiente. Eventualmente a pessoa naquele momento falou alguma coisa que talvez não fizesse sentido mesmo, mas ela precisa ser estimulada a trazer essa contribuição, essas ideias, né? E eu acho que também a Vânia falou, né, do autoconhecimento. Eu acho que a pessoa também tem que ter consciência dos seus conflitos, dos seus vieses, né? Eu acho que você fez um post hoje falando dos vieses, né? Eu acho que
primeiro ponto é todo mundo reconhecer que tem algum viés, né? Assim, você vai ter um viés, né? Seja, você sempre vai querer confirmar o que você costuma, né? O que você já estava pensando, então você vai ler um documento só olhando aquilo que confirma o que você está pensando, você, né, vai tentar desqualificar aquele que traz uma ideia diferente, Então, acho que você ter essa consciência e aprender a lidar, né? E hoje eu tenho me dedicado bastante a outras formações, né? Que não olhem tanto a questão do meu hard skill, né? De pensar o conhecimento técnico, que certamente é importante, mas como funcionam essas dinâmicas, né? Como é a dinâmica entre as pessoas, como você estabelece esses laços de confiança, como você estabelece uma comunicação que seja adequada, e eu acho que um desafio que eu acho bastante importante é como, a partir do conselho, né, e a gente está falando de conselheiro independente, eventualmente pessoas que não estão no dia a dia da companhia, como que você consegue influenciar esse dia a dia, né, para garantir que seja um dia a dia, né, da execução, que também tenha, né, envolto aí numa cultura que seja ética, que seja um ambiente inclusivo, que traga segurança. Então, acho que o grande desafio para o conselho hoje, por isso tantos conselhos buscam pessoas ali que olhem pessoas, né, pessoas que tenham essa atuação, que tenham esse conhecimento, para justamente, né, assegurar que eu tenha práticas que me tragam esse conforto, né? Então, acho que os agentes, né, tem que fazer esse exercício, né? O que eu trago para a mesa e como que eu contribuo de uma maneira mais efetiva, né? Não só pelo conhecimento técnico, mas também criando esse ambiente mais saudável. Imagino que o conhecimento técnico é o que vai ser a base, né? Acho que é o mínimo que vai te colocar naquela posição, mas o diferencial, o impacto, ele vai vir provavelmente muito mais nessas competências comportamentais, né? Na sua interação com os demais. Imagino que algo que você falou antes, Cris, da importância da liderança, aqui essa liderança na figura do presidente do conselho, ela deve exercer também um papel fundamental nisso, né? Em distribuir, né, passar a bola, de garantir que exista esse espaço adequado para a participação de todos, né? A gente tem aqui o Lucas Canha fazendo uma pergunta sobre comitê de auditoria. Eu queria entender contigo e aí emendar na pergunta dele, assim, também um pouco de quando é o momento de construir comitês. Para mim, comitês é aquela coisa assim, pô, parece só de companhia aberta que faz comitê. Assim, existe o comitê também, pensando aqui nas companhias de capital fechado, né? Existe um determinado tamanho de empresa, na tua opinião, onde os comitês passam a serem necessários, relevantes. E o Lucas ele pergunta se você acredita que o comitê de auditoria deve ser um órgão independente, com valores próprios, ou de assessoramento vinculado ao conselho. Isso não poderia gerar influências negativas no processo decisório? Vamos lá, né? Várias perguntas. Eu acho que comitê, né? A gente pode pensar de comitê de várias maneiras, né? Eu acabo sendo muito ali na visão de companhia aberta, né? Comitê de assessoramento ao conselho. Mas em companhias fechadas, companhias que não estão seguindo aí a regra do Banco Central ou da B3, enfim, tem comitês com variados formatos, né? E para vários objetivos, né? Então, acho que eu lembro de uma companhia, quando a Bolsa estava falando de ter essa regra, né, do comitê de auditoria, a gente falava, olha, não pode ter executivos no comitê de auditoria. E uma empresa falou para mim, nossa, mas como não? Eu tenho um comitê que é o meu CFO, era um comitê de auditoria, que era o CFO, era um outro diretor, um conselheiro. Aí eu falei assim, mas ele não cumpre esse papel de fiscalização, que é um pouco que ele traz, né, na pergunta de ter essa independência, de ter esse olhar, mas era um fórum para discutir, será que eu estou seguindo as políticas contábeis adequadas? Será que a minha demonstração financeira está correta? Enfim, era um fórum de discussão que era útil para a empresa naquele momento. Então, assim, não sou tão purista de falar, não, esse comitê de auditoria está errado. Na verdade, padrão de companhia aberta do novo mercado, mas ele funcionava para a empresa, né? Era uma coisa que estava trazendo aí uma dinâmica importante para a companhia. Então, eu acho que
quando pensar em comitês, né, a empresa tem que pensar o que faz sentido. E eu acho que os comitês surgem porque os temas na sala de conselho estão ficando cada vez mais complexos. E, eventualmente, você não consegue dar conta de aprofundar na medida necessária dentro do conselho. E daí o conselho pode ter essa ideia, né, de criar comitês e, eventualmente, até trazer gente de fora. Pode ser que eu vou criar um comitê de sustentabilidade, eu não tenho esse expertise dentro do conselho, então eu vou criar um comitê, vou trazer alguém de fora que vai me ajudar a dar ritmo, profundidade, educar, né, o conselho nessa área, e pode ser que em algum momento eu não preciso mais desse comitê de sustentabilidade, porque isso já é uma coisa que está funcionando. Quanto ao comitê de auditoria, só para emendar ali no final da pergunta dele, né, quando você fala se ele deveria ser mais independente, né, assim, em alguns setores regulados, o comitê de auditoria tem um mandato bem definido, né, responde até direto para o regulador, então, de certa forma, ele tem uma independência, mas da forma como a gente vê aqui no Brasil, ele assessora o conselho, a decisão ainda é do conselho, né? Então, o comitê pode aprofundar, esmiuçar, entrar no detalhe, mas e fazer uma recomendação para o conselho. Nos Estados Unidos, né, a Sarbanes-Oxley lá traz um comitê de auditoria que é um pouco diferente, né? Ele até, em alguns aspectos, se parece mais com o conselho fiscal, né, que responde direto aos sócios, ainda que também seja um comitê formado por membros do conselho, né? Então ele tem um olhar um pouco diferente, mas não acho que o fato dele estar vinculado ao conselho ele perca essa independência, né? Porque os membros do comitê de auditoria têm uma responsabilidade específica, em alguns setores atribuída em legislação específica também, né? Eu acho que não perde em qualidade, né? Eu acho que não conseguiria ficar mais independente, porque aí a gente já está falando de um conselho fiscal que aí sim constituído pelos sócios para estar acima do conselho, dos comitês e fiscalizar de fato a companhia, né? Eu não tenho experiência prática com os comitês, então me esclarece assim, né? Nós estamos, imagina, nessa companhia de capital fechado, montei o meu conselho, os temas estão ficando mais complexos, atrair, reter pessoas chave, é um dos grandes desafios. Decidimos criar um comitê de pessoas. Esse comitê, nós vamos chamar pessoas de fora também, né? É uma lógica, eu entendo, parecida com o do conselho, eu vou tentar trazer pessoas de fora, ou ele é basicamente com pessoas de dentro da empresa que vão trabalhar naquela temática? Essa eu acho que é a primeira dúvida. E a segunda, esse comitê, então, ele vai ter espaços de apresentação para o conselho? Como é que se torna essa dinâmica com o conselho? Estou imaginando que muitas vezes eu tenho vários comitês, né? Como é que você concilia? Isso é importante, né? Eu acho que se a gente está num contexto de companhia aberta, em geral, você está falando de um comitê que é composto por conselheiros e, eventualmente, pessoas de fora que tenham um expertise, né? No comitê de pessoas, em pessoas, de sustentabilidade, de risco, né? Você tem você pode criar um comitê de transformação digital, né? Já vi comitê assim, então você vai trazer pessoas que tenham esse conhecimento. No contexto de uma companhia fechada, como eu falei desse exemplo, né, do comitê de auditoria, você não tem uma regra específica, né? Idealmente vão ser conselheiros e pessoas de fora, mas em geral você também vai envolver os executivos da empresa, né? Então você pode ter um comitê de sustentabilidade que tenha diretor de sustentabilidade, o diretor financeiro, mais alguém da companhia, um conselheiro, você pode ter uma composição, vamos dizer, mais flexível, mas que te ajude a atingir um determinado objetivo, né? Seja implantar um programa ESG, seja trazer uma cultura, seja educar as pessoas, enfim, né? Eu acho que você tem que estabelecer um objetivo e construir um comitê que tenha o formato que te atenda, né? Que é diferente de um contexto de companhia aberta. Então, você pode fazer de todos os jeitos, né? Só conselheiro com gente de fora, e executivos, enfim, né? Eu acho que tem um conjunto. Agora, é importante que o conselho consiga ouvir o que o comitê tem a reportar, né? Porque se você cria um comitê e nunca mais, né, para ouvir o que está acontecendo lá, não adiantou, né? Eu preciso ter espaço, e eu já participei de várias avaliações de conselho, né, onde o ponto
identificado ali para melhorar é ter mais espaço para os comitês reportarem, né? Mais espaços de interação entre o coordenador do comitê e o conselho, porque o conselho criou o comitê porque ele queria aprofundar naquela temática, né? E se ele não tem espaço para ouvir a resposta do comitê, aquilo se perdeu, né? De alguma maneira. E lembrando, né, que em companhia fechada a gente pode criar uma lógica um pouco diferente, mas em geral a responsabilidade continua sendo do conselho, né? Então é importante que o conselho pense, né? Não adianta eu ter 10 comitês se eu não vou ter tempo de ouvir todos eles, né? Eu tenho que priorizar para saber o que é mais importante, quais as temáticas que eu preciso aprofundar e aprimorar, né? Excelente, o tempo passou voando aqui, a gente gosta sempre de ser muito respeitoso com o horário de cada um. Várias outras dúvidas aqui que eu não consegui explorar, acho que é um tipo de assunto que provavelmente vai merecer temas. Então, Cris, super obrigado. Foi uma delícia aqui ouvir da sua experiência, debater esse assunto ele é fascinante para mim, pelo menos. Eu acho que para as pessoas que estão aqui essa hora da noite também, escutando e aprendendo um pouco contigo. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Fred, foi um prazer, eu gosto muito desse tema, então estou aqui à disposição para a parte 2. Ótimo, obrigado a Boa todos. noite para todos. Uma excelente noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Grande abraço.